Essa semana eu publiquei alguns vídeos curtos falando que eu emagreci mais de 10 quilos. E hoje eu vou explicar no detalhe o que mudou na minha vida. Se você é nova aqui no canal, meu nome é Penélope. Aqui eu falo sobre fé, propósito, vida real de mulher, maternidade, casamento e o que Deus tem feito na minha vida durante esse caminho. Conforme eu contei nos shorts, eu percebi que eu comia por ansiedade, por emoção, por solidão. E isso até me inspirou a escrever um livro. Em março do ano passado, quando a pastora Ana Paula, da cidade de São Mateus, começou a contar sobre o emagrecimento dela, e eu fiquei, gente, essa mulher já é magra, ela tá falando de um lugar que ela não pertence, sabe? Eu até julguei. Mas a partir desse comentário que eu fiz, ela falou que tinha coisas que eu não sabia, né? E ela demonstrou as vulnerabilidades. E quando a gente mostra as nossas vulnerabilidades, a gente traz cura para as outras pessoas. A partir dali, ela me apontou a personal Camila, e a Camila me colocou num desafio, o Bloco das Saradas. Isso foi em março do ano passado. E dali em diante eu comecei a desbloquear minha mente para algo lindo que Deus queria fazer. Uma transformação de dentro para fora, porque a vida toda eu via a comida como recompensa, como minha melhor amiga. Vamos lá, eu morei um ano em Alphaville e aí eu fiz cursos de Paulo Vieira, de Pablo Marçal e evoluí várias áreas da minha vida. Mas esse ponto do emagrecer era algo assim que tava muito estruturado, sabe? Como é que eu ia largar minha melhor amiga? Tem gente que bebe, tem gente que fuma, e eu comia. Comer era a solução para todos os meus problemas. E, gente, não é algo fácil. Às vezes a comida é um vício que se instala na nossa vida, ainda mais TDAH, também tem TDAH. A minha hiperatividade é mental, minha cabeça não para. Então a comida era meio que ali o meu consolo, tipo o TT do neném. Como é que eu ia ficar sem? Então eu fui numa nutricionista chamada Arely, e ali a gente começou a conversar sobre a alimentação. E eu com 105 quilos, eu ficava muito brava quando alguém falava sobre a minha aparência, sobre o meu peso, como se eu não tivesse me enxergando, sabe? Tipo, eu tava vendo que não tava legal, eu tava vendo que eu tava vestindo 50. Mas agora, vestindo 44, 46, tô me sentindo muito melhor. Tô me sentindo mais animada, tô tendo mais fôlego pra brincar pras crianças. Sabe, aquela coisa assim, de dentro pra fora, mas eu sei, não é fácil. Só quem é obeso sabe o quanto que é difícil esse nosso apego emocional pela comida. E dietas radicais, dietas extremas não funcionavam pra mim. E como é que eu fiz então pra poder? Eu fui me adaptando. Como foi essa adaptação? Fazendo perguntas pra mim mesmo. Peguei um caderninho e comecei a anotar. Eu já desde o início, quando a Camila personal falou do Bloco das Saradas, eu falei pra mim mesmo, sabe? Eu queria sempre escrever um livro. E eu falei até no grupo, se você tava no grupo, comenta, que eu faria um livro a partir dali. Então eu peguei um caderno e comecei a anotar o que eu sentia quando eu comia, antes de eu comer, por que eu tava comendo. Ah, tô comendo porque eu tô triste, porque tô com muita tarefa pra fazer e tô me sentindo sozinha. Fui expressando as minhas emoções e eu percebi, aspecto número 1, ponto número 1, observa você também, que o horário que eu mais comia era entre 18 horas e 8h30, entre 7 e 8h30 da noite. Então eu comecei a me testar. Eu comecei a testar o quê? Mudança de horário de alimentação. Já que naquele horário era um horário que me dava tipo uma compulsão de chocolate, às vezes podia ser um pacote de biscoito murcho, eu comia o que tivesse pela frente, sabe? Até porque eu já vinha de uma época de faculdade, trabalhava no fórum, saía tarde da audiência, que era esse horário que geralmente eu saía e comia alguma coisa correndo. Então essa compulsão já vinha de muitos e muitos anos. E veja lá, uma coisa é uma moça de 23 anos, né, a época que eu terminei a faculdade, e hoje com 40. Para eu ter um compromisso maior comigo mesma, eu falei, bom, quem trai a Deus vai trair mais a quem? Eu coloquei como propósito. Coloquei um propósito com Deus pela minha saúde física e mental. Porque minha cabeça também não estava bom. Eu estava me sentindo quase depressiva. Na verdade, eu acho que era muito açúcar, intoxicação no meu corpo. Coloquei um propósito que eu não comeria a partir de 6h30 da noite às 6h30 da manhã. Esse foi o primeiro ponto que eu fiz. Então, a partir de abril do ano passado, eu comecei a fazer um pequeno jejum de 12 horas. Em 3 meses, meu corpo estava completamente adaptado e eu estava já um pouco menos inchado.
Eu sei que eu tinha que fazer atividade física, mas no desafio da Bloco da Sarada, você fazia atividade física e tava tudo bom. Quando terminou aqueles 21 dias, eu teria que ir à academia. E aí eu fiquei com muita vergonha do meu corpo, eu não quis ir. E aí eu comecei a pensar o que eu me sinto bem, né? E dá pra eu fazer. Eu comecei a caminhar no horário que eu não via tantas pessoas caminhando, 7 horas da manhã, em direção a um bairro aqui que tem uma paisagem bonita. E nesse horário eu botava, faço isso até hoje, boto louvor e fico orando, louvando a Deus e caminhando, todo dia. Caminhando, conversando com Deus, eu fui perguntando a Ele o que eu posso melhorar. E aí veio no meu coração, na minha mente, a seguinte frase: aperfeiçoa o seu período de jejum. E então eu aumentei para 13 horas e para 14 horas. Hoje eu procuro me alimentar de 4 horas da tarde de um dia, e aí no outro dia eu só como assim, umas 6 horas, 7 horas. Se eu não for o dia de musculação, tem 5 ou 6 meses que eu tô fazendo musculação 3 vezes por semana. Já não tô com tanta vergonha assim de fazer academia, então já fui melhorando. E com isso também aumenta o quê? O déficit calórico, porque não tem mistério, né, gente? Emagrecimento é déficit calórico. Então, outra atitude que eu tive foi começar a anotar, com a ajuda do ChatGPT, uma vez por dia eu falava, eu comi isso. E aí o ChatGPT me dava a quantidade de calorias que eu comia, e aí eu fiz um grupo no WhatsApp comigo mesmo. O grupo tem como tema Penélope, 84 quilos, dezembro de 2026. Então, no ano passado eu comecei com 105, agora eu tô com 91 e a meta é chegar até o final do ano em 84. Ou seja, se eu emagrecer 1 a 2 quilos por mês, eu chego lá. Porque eu não tô querendo acelerar muito as coisas, porque eu tô querendo me adaptar de uma forma que eu não volte a engordar. E eu já faço um compromisso de uma vez por mês vir aqui falar como está esse processo. Então, hoje eu faço de 14 a 16 horas de jejum, conforme o dia. Eu evito muito, só quando é uma situação de uma festa, um evento, comer à noite. Porque fazer jejum para mim pela manhã, por exemplo, comer 8 horas da noite e no outro dia comer 10, 11 horas da manhã, para mim é pesado. Eu gosto do café da manhã. Então, o que você tem que analisar? Qual é o horário que para você é melhor fazer jejum? Uma dica, não comece com 14 horas. Isso vai te dar compulsão alimentar. Você vai acontecer nos primeiros dias comigo, mesmo com 12 horas. Ficar 12 horas sem comer e comi um monte. Então comece devagar. 10, 11, 12, 13, 14, 1 a 1. E aí, não se pesa todo dia, mas se pesa pelo menos uma vez na semana para você poder se avaliar onde você tem acertado e onde você tem errado. E vai não contando minuciosamente as calorias, mas observando se há um déficit calórico. Por exemplo, eu como uma bananada 0 açúcar. Tem domingo que eu tomo um sorvete, mas aí no outro dia o que eu faço? Ou na próxima refeição eu diminuo a caloria. Acrescente o principal de tudo pra mim. Eu não ficava muito saciada por conta da pouca proteína. Eu acrescentei o whey protein pra me dar um aporte maior de proteína no café da manhã. E à tarde, eu faço um lanche da tarde. Eu ponho uma fatia de pão com frango desfiado em cima, geralmente, e o whey. E o que o Senhor tem a ver com tudo isso? Bom, em propósitos de 21 dias de Daniel, tirar açúcar completamente, eu diminui bastante, mas não tirei completamente. Em propósito de restrição alimentar, me dava muita ansiedade, me afastava de Deus, porque eu não conseguia cumprir e ficava me sentindo extremamente culpada, pecadora. E assim não, de 12 a 14 horas eu consigo cumprir. E aí meu relacionamento com Deus mudou, porque quando eu vou caminhar, eu fico orando, conversando com Deus, ouvindo louvores, me acalmando. Então é terapêutico, aumenta a fé e ainda emagrece. Agora é a hora do checklist de você fazer o print da tela. Vai lá, anota aí. Começar com 12 horas de jejum, aumentando a 14 horas, conforme o seu dia a dia, conforme for mais fácil para você. Tomar água, procurar corrigir o seu horário de dormir, diminuindo aos poucos o açúcar, a gordura e aumentar o aporte proteico. Não é difícil, é devagar. Não queira emagrecer rápido. Devagarzinho, passo a passo, Deus vai te ajudar, né? Faça uma caminhada ali com oração. Depois, se possível, entra na musculação. Se não, tenta fazer uma atividade física em casa. Mas não desista, é um passo de cada vez. Eu completei agora 1 ano, menos 14 quilos. E se Deus quiser, eu vou alcançar os 84. E quem sabe, quando eu chegar no 84, até diminua mais um pouco. Vamos que o Senhor é conosco.
Então é isso, fez o print? Durante a semana a gente vai falar sobre por que os nossos sonhos não se realizaram ainda. E uma vez por mês eu vou voltar aqui para te atualizar sobre o meu processo de emagrecimento e eu quero que você comente. Você veio de um short meu, você costuma fazer jejum? O que mais faltou aí nesse meu checklist? Um abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e compartilha.